Você sabe curtir o momento? E não falo de sorrir para foto, nem de gravar um story para provar que estava feliz. Tô falando de estar ali, por inteiro. Corpo, mente, coração, sem distração, sem pensar na próxima tarefa ou na próxima notificação. Você sabe o que é isso? Talvez você até ache que sim, mas me responde com sinceridade. Na última vez em que você estava ao lado de alguém querido, você estava mesmo lá? Ou estava pensando em outra coisa, rolando o celular com a cabeça em outro lugar? Mesmo com o corpo presente, o problema não é novo, mas parece que ficou mais grave, porque nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão ausentes. A gente vive cercado de pessoas, mas vive com pressa. Corre o tempo inteiro e, quando finalmente dá tempo, a gente já nem sabe mais como parar. É como se o silêncio incomodasse, como se a presença pesasse. Aí a gente liga uma série, abre o Instagram, roda o feed, dá play em qualquer coisa, menos no agora. E depois ainda se pergunta por que se sente sozinho. A verdade é que muitos de nós, talvez você que está me ouvindo agora, desaprendemos a estar. A gente sabe comparecer, mas estar mesmo é outra história. Se você já sentiu isso, se reconheceu em alguma parte do que eu disse, aproveita para curtir esse vídeo agora. Não é só por engajamento, é para marcar esse momento em que talvez alguma coisa começou a virar aí dentro. E se quiser, depois me conta nos comentários. Qual foi a última vez que você realmente esteve presente? Agora, se temos tanto conforto, tantas possibilidades, por que parece tão difícil simplesmente estar? Porque estamos sempre em tudo, mas ao mesmo tempo em lugar nenhum. Vivemos na era da fartura. Nunca tivemos tanta informação, tanta tecnologia, tantos canais de comunicação, tantas opções de lazer, sua comida favorita a um clique de distância, tanta praticidade, mas curiosamente nunca estivemos tão ausentes, tão dispersos, tão desconectados de nós mesmos e dos outros. Esse é o paradoxo da abundância. A lógica dele é simples, mas devastadora. Quanto mais temos, menos sabemos o que fazer com o que temos. E pior, mais difícil fica perceber o que realmente importa. Antigamente, um almoço em família era o ponto alto do domingo. Hoje, ele compete com o WhatsApp, com o jogo na TV, com o Instagram, com as notificações que pulam a cada 2 minutos. A mesa está posta, a comida está servida, as pessoas estão ali, mas a atenção, essa já foi embora faz tempo. O excesso se transforma em ruído. É como tentar escutar uma melodia suave, enquanto 10 rádios tocam ao mesmo tempo no fundo da sua mente. É tanto estímulo, tanta opção, que o presente vira um borrão. E isso não é um acaso, é um sintoma social. A sociedade moderna construiu uma armadilha sutil. Quanto mais acesso temos, mais somos puxados para o lado de fora e menos permanecemos do lado de dentro. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que vive na Alemanha, escreveu sobre isso de forma aguda. Ele afirma que hoje vivemos na sociedade do cansaço. Uma época em que as pessoas estão sempre cansadas, não por fazerem muito, mas por nunca conseguirem parar. É um esgotamento da alma, causado por excesso de possibilidades e pela constante sensação de insuficiência. Antes, a escassez obrigava à presença. Não tinha muita coisa para fazer, então a gente fazia bem o que dava para fazer. Uma conversa, uma caminhada, uma prosa no portão. Hoje, com tudo à disposição, somos puxados em 1000 direções. E com isso, nos tornamos especialistas em estar em todos os lugares, menos no aqui e agora. E como isso diminui o nosso nível de paciência. Parece que olhar, ouvir o outro ficou enfadonho. O mundo à nossa volta está tão veloz que procuramos o botão de acelerar do outro e, como não encontramos, a tendência é dispersar a atenção, procurar algo que nos conforte, mais informação, e essa dispersão aumenta o nível de ansiedade e por isso nos falta tolerância. O filósofo espanhol José Ortega y Gasset
Dizia que o ser humano é ele e suas circunstâncias. Pois bem, as nossas circunstâncias atuais nos conduzem à dispersão, ao acúmulo, à pressa. Mas isso não significa que não possamos resistir. A pergunta que fica é: se temos tudo o que o mundo moderno pode oferecer, por que ainda sentimos esse buraco no peito? Por que a presença se tornou uma arte perdida? E aí entra um outro pensador da antiguidade, que pode nos ajudar a resgatar o que esquecemos. Epicuro, o filósofo do prazer, mas não como o mundo entende hoje. Como Epicuro pensava a felicidade? Tem gente que escuta a palavra prazer e já pensa em exagero, em festas, banquetes, viagens luxuosas, consumo desenfreado. Mas isso é um mal entendido moderno. O verdadeiro prazer, aquele que sustenta a alma, muitas vezes tem rosto simples, um café quente, uma boa conversa, o silêncio depois da chuva. O filósofo Epicuro, que viveu há mais de 2000 anos, dedicou sua vida a refletir sobre isso. E ele dizia algo que soa quase revolucionário hoje: viver bem não é acumular, é saber apreciar. E mais, o prazer mais confiável é aquele que depende de pouco. Para Epicuro, os prazeres duradouros são os mais discretos. Não estão nas explosões de euforia, mas na ausência da dor, no contentamento calmo, na companhia sincera. Estão em estar presente, de verdade, no que está acontecendo agora, sem desejar que o momento fosse outro. A modernidade transformou a vida numa corrida. A gente acorda e já pensa no que tem para fazer, no que ficou pendente, no que falta conquistar. Mas quase nunca paramos para perceber o que já está ali, acontecendo, sem pedir nada em troca, exceto presença. Tem gente que só percebe o valor de um momento quando ele já virou lembrança. Mas a sabedoria está em perceber enquanto ele ainda está acontecendo. Talvez você lembre de tardes na infância que pareciam eternas, ou de conversas que não tinham pressa. De quando o tempo era outro, não porque ele corria mais devagar, mas porque você estava inteiro ali. Esse é o convite. Não é largar tudo e viver numa cabana no mato. É aprender, mesmo no meio da rotina, a reconhecer o valor do instante. Um gole de café quente sem celular na mão, um olhar trocado sem pensar em resposta, um silêncio compartilhado sem desconforto. Isso é prazer também. Talvez o mais esquecido de todos. E quando a gente se permite experimentar esse tipo de presença, uma pergunta começa a surgir, meio tímida, no fundo da mente. E se eu tivesse que viver este exato momento para sempre? Imagine a seguinte cena. Você acorda, faz exatamente as mesmas coisas que fez ontem, cada passo, cada palavra, cada pensamento. Vai dormir. E no dia seguinte tudo acontece de novo. E no outro dia. E no outro. E se você tivesse que viver essa mesma vida, com cada detalhe que ela tem agora, repetida infinitas vezes, exatamente do jeito que ela é? Não é um roteiro de ficção científica, é uma provocação filosófica, uma das mais radicais e perturbadoras já feitas. Foi o que Nietzsche chamou de eterno retorno. Ele não queria saber se isso era real ou não. Queria saber como você reagiria diante dessa possibilidade. Se a sua vida, do jeito que está agora, tivesse que ser vivida eternamente, você aceitaria? Ou você gritaria por uma chance de mudar? Esse pensamento me lembra de um filme antigo que talvez você conheça, Feitiço do Tempo, o famoso Groundhog Day. Bill Murray interpreta um homem preso em um loop temporal, revivendo o mesmo dia repetidas vezes. No começo, ele enlouquece. Depois, tenta tirar vantagem. Come demais, manipula pessoas, faz tudo o que sempre quis sem pensar nas consequências. Mas com o tempo, percebe que nada disso traz sentido. O ciclo só se quebra quando ele aprende a aproveitar o presente, a ser útil, a estar de verdade com as pessoas, sem máscaras. Nietzsche faria a mesma pergunta que esse filme provoca.
E se o dia de hoje se repetisse para sempre? Ele seria digno disso? O ponto aqui não é viver com medo do tempo. É entender que cada momento vivido sem presença é um momento que não volta mais. Que a vida não se trata de esperar algo grandioso acontecer, mas de dar valor ao que já está acontecendo agora. E isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Não basta estar vivo, é preciso estar inteiro. E é justamente aí que entra uma questão essencial. Será que nós sabemos estar? Será que sabemos viver de forma autêntica, com o coração presente no que fazemos? E se isso faz sentido, para você se inscreve no canal e escreva nos comentários. Eu quero estar inteiro. Tem uma diferença enorme entre existir e estar. A maioria de nós existe, acorda, cumpre suas obrigações, responde mensagens, resolve o que tem para resolver e tenta dormir de novo. Mas o que muitos de nós não fazemos, pelo menos não com frequência, é estar. Estar onde os pés estão. Estar em uma conversa sem pensar no que vem depois. Estar no momento sem já estar planejando o próximo. Estar com alguém e estar com você mesmo ao mesmo tempo. É que estar de verdade exige entrega. E isso incomoda. Porque quando a gente realmente está presente, não tem para onde fugir. Não tem desculpa, não tem distração, não tem escudo. É só você e o que está acontecendo, sem filtros, sem edição. Para um filósofo alemão do século XX, chamado Martin Heidegger, estar no mundo com consciência é a essência do que significa ser humano. Ele usava uma palavra difícil, Dasein, que significa mais ou menos ser aí. Mas o que ele queria dizer é simples. Nós não somos apenas um monte de pensamentos soltos. Somos seres lançados no mundo em meio às coisas, às relações, aos desafios, e o modo como nos colocamos nesse mundo define tudo. Ou seja, não basta viver, é preciso se posicionar dentro da vida. A presença verdadeira não é passiva, não é apenas estar fisicamente num lugar. É participar com consciência, com intenção. É agir sabendo por que se age. É conversar ouvindo de verdade. É caminhar percebendo o chão. Muita gente vive como se a vida fosse um roteiro pronto. Faz o que é esperado, responde o que sempre responde, segue no automático. Mas viver assim é viver como quem está só de passagem, como quem não se compromete com o que está vivendo. A presença autêntica é o oposto disso. Ela pede coragem. Porque quando você está inteiro no agora, não dá mais para culpar só o tempo, o trabalho ou os outros pela sua ausência. É nesse momento que algo muda, que o mundo, de repente, parece mais nítido. O tempo desacelera. As pessoas voltam a ter rosto. O dia ganha textura. E aí você começa a perceber algo curioso. Talvez o problema não fosse a vida ser rápida demais. Talvez fosse você que não estava conseguindo parar. E parar não é ficar parado. É recolocar a alma no corpo. É dar ao instante a atenção que ele merece. Mas tem um motivo pelo qual a gente foge disso. Um motivo que quase ninguém gosta de admitir. E que talvez seja o mais importante de todos. Porque nem sempre a ausência é distração. Às vezes é defesa. A gente foge do agora como quem foge de um espelho. Porque no fundo, estar presente demais nos coloca diante daquilo que evitamos o tempo todo. Nós mesmos. Quando o silêncio chega, ele traz junto tudo o que o barulho esconde, a saudade que a gente não quis sentir, as escolhas que deixamos de fazer, a culpa guardada embaixo da rotina, o medo que disfarçamos de produtividade. Estar presente é quase um ato de coragem. É se permitir escutar a própria mente sem distrações. É perceber o corpo com suas dores e memórias. É notar a bagunça emocional que estava debaixo do tapete digital. E tudo isso assusta, porque exige enfrentar o que se tornou confortável demais evitar. Muita gente corre o dia inteiro não porque tem pressa, mas porque tem pavor de parar.
Porque parar é lembrar, parar é sentir, parar é perceber que tem coisa dentro que ainda não cicatrizou. E quando a gente não quer sentir, qualquer coisa serve de fuga. Um filme, uma rede social, um trabalho a mais, uma conversa vazia. É por isso que tanta gente vive ocupada, mas se sente vazia. Porque o excesso de fazer é muitas vezes um disfarce para a incapacidade de apenas ser. E é curioso como isso se manifesta até em momentos bons. Você já percebeu? Às vezes estamos diante de algo bonito, leve, real, um pôr do sol, um abraço, um silêncio gostoso, e mesmo assim, a mente procura uma saída. Como se dissesse, isso é bom demais, melhor não ficar muito tempo aqui. Mas a gente só cura o que encara. Só se encontra quem se dispõe a parar de fugir. Estar presente é, no fim das contas, um reencontro com o que fomos, com o que ainda somos e com o que podemos vir a ser se deixarmos de nos esconder. E quando esse reencontro acontece, o mundo ao redor também muda. Os gestos ganham intenção, as palavras ganham peso, o olhar volta a tocar e o tempo finalmente passa a ter valor. Mas para isso, é preciso primeiro quebrar uma ideia equivocada, a de que o valor da vida está nas grandes conquistas. Talvez ele esteja em algo bem menor e muito mais próximo. A gente cresce acreditando que a felicidade está nas grandes conquistas. No diploma, no carro, na viagem dos sonhos, na casa nova. E é verdade, essas coisas têm seu valor. Mas o tempo, esse professor silencioso, ensina outra lição. É no pequeno que a vida mora. Só que tem um detalhe: o pequeno só revela seu valor a quem está atento, a quem desacelera, a quem olha nos olhos, a quem escuta sem pressa, a quem aprendeu que o momento presente não é um obstáculo para o futuro, mas o próprio lugar onde a vida acontece. Tem gente que vive esperando a próxima grande cena, mas se esquece de que a maior parte do filme se passa nos intervalos, nos detalhes. É numa manhã qualquer, quando o café está com o cheiro certo. É num toque de mão, num bom dia que vem com verdade, num pôr do sol que ninguém fotografou, mas você lembra até hoje. Esses momentos não têm aplauso, não viram postagem, não impressionam ninguém, mas são os que mais fazem falta quando vão embora. E isso, quem já viveu um pouco mais, costuma entender melhor do que ninguém. Porque com o tempo, a gente vai perdendo pessoas, vai encerrando ciclos, vai deixando de lado a vaidade e começa a perceber que muito do que parecia essencial era só barulho. Enquanto isso, as coisas simples vão crescendo de importância. Não porque mudaram, mas porque você mudou o jeito de olhar. E isso é o que diferencia viver de passar pela vida. Os estoicos diziam que a felicidade está em viver de acordo com a natureza. E a natureza não é apressada, ela é cíclica, ela respeita o tempo. Ela floresce quando é hora. Talvez a gente tenha que reaprender isso. Talvez seja a hora de parar de correr tanto atrás do que brilha e começar a cuidar do que aquece. E uma vez que você percebe isso, uma outra questão começa a surgir. O que estamos fazendo com o tempo que ainda temos? Vivemos rodeados de pessoas, de mensagens, de notificações e ainda assim sozinhos. A tecnologia aproximou as distâncias físicas, mas criou abismos emocionais. Hoje, muitos têm com quem falar, mas poucos com quem contar. Nos acostumamos com relações leves demais para suportar o peso da vida real. E no fundo, talvez o que falte não seja companhia, mas presença, inclusive a nossa. Silêncio. Essa palavra, para muita gente, causa mais incômodo do que uma ofensa. Silêncio é o que sobra quando o celular está longe, a TV desligada e ninguém diz nada. E é justamente aí que a verdade começa a aparecer. O silêncio tem um poder estranho. Ele revela. Ele mostra aquilo que o barulho esconde.
aquela insatisfação disfarçada de rotina, aquela angústia que você abafou com produtividade, aquela pergunta que você se recusa a responder: é isso mesmo que eu quero da vida? Talvez seja por isso que tanta gente foge do silêncio. Não porque ele seja desagradável, mas porque ele exige um tipo de coragem que não estamos mais acostumados a ter: a coragem de se escutar. No silêncio, a gente se encontra com partes de nós que estavam guardadas há muito tempo, com dores não resolvidas, com lembranças que ainda machucam, com sonhos que deixamos para depois e nunca mais revisitamos. E quando não queremos olhar para isso, fugimos. Fugimos da forma mais aceita socialmente possível, ocupando a mente com tudo, menos com o que importa. Abrimos abas, ligamos vídeos, ligamos pessoas, ligamos luzes, ligamos sons. Mas dentro, continua tudo escuro. Só que o silêncio não é o inimigo, ele é o espaço onde a alma respira. É nele que as coisas se organizam, é nele que você percebe que estava indo rápido demais e para lugar nenhum. A natureza não tem medo do silêncio. O rio corre em silêncio, a semente cresce em silêncio, o sol nasce toda manhã sem precisar dizer nada. Talvez o que nos falta não seja mais barulho, mais conteúdo, mais informação. Talvez o que nos falte seja pausa. E quando a gente aprende a pausar, até o tempo muda. Ele deixa de ser um inimigo e vira aliado. E aquilo que parecia urgente se revela desnecessário. A pergunta que fica é: você tem coragem de escutar o que o silêncio tem para te dizer? Comenta aqui. Eu curto o meu silêncio, se isso faz sentido para você. Reaprender a estar não é começar do zero, é lembrar de algo que em algum momento da vida a gente já soube fazer. Porque se tem uma coisa que o tempo ensina, às vezes com doçura, às vezes na marra, é que a pressa não leva longe. Ela até faz você chegar, mas não garante que você aproveite a chegada. E com o tempo isso pesa. Só que também é o tempo que traz uma grande vantagem. Ele afina o olhar. Você passa a distinguir o que é barulho do que é música, o que é distração do que é presença, o que é companhia do que é conexão. Reaprender a estar, portanto, não é um esforço juvenil de virar outra pessoa. É, na verdade, um gesto de reconciliação com a sua própria sabedoria. É lembrar que já houve momentos em que você soube esperar, ouvir, contemplar, talvez na infância, talvez em dias calmos da juventude, ou naquele café tomado sem pressa depois de uma boa conversa. Você não precisa se tornar outra coisa, só precisa voltar para o que é essencial. E isso começa em passos simples, mas consistentes. Ficar alguns minutos em silêncio, sem estímulo externo. Comer com atenção, percebendo o sabor da comida. Caminhar sem celular, observando o entorno. Ouvir alguém de verdade, sem pensar na resposta enquanto o outro fala. São práticas que parecem pequenas, mas fazem uma diferença enorme dentro de quem está disposto. E elas ganham ainda mais sentido com o passar dos anos. Você começa a entender sobre o que realmente importa. É claro que nem sempre é fácil. A mente puxa, o costume cobra. Mas presença é como músculo. Se você exercita, ela responde. E quanto mais você se permite estar, mais você percebe o quanto andava ausente. E mais vontade você sente de permanecer. A vida não exige pressa, ela exige presença. E quanto mais o tempo avança, mais claro isso fica. Não se trata de recuperar o passado, mas de honrar o presente. E quando você faz isso, algo curioso acontece. Parece que o mundo muda, mas quem muda, na verdade, é você. Há um momento em que a gente para de buscar tanto, não porque desistiu, mas porque entendeu. Entendeu que a paz não está no fim de semana perfeito, na viagem ideal, no projeto grandioso. Está aqui, agora, nesse instante que por muito tempo foi tratado como trânsito, nunca como destino. O presente, quando acolhido com atenção, vira abrigo. E mais do que isso, vira lar.
Você já notou como certas pessoas conseguem transformar um momento simples em algo inesquecível? Um café no fim da tarde, uma conversa sem pressa, uma pausa no meio da rotina. Não é o cenário, é a presença. É isso que transforma o instante em morada, quando você está inteiro nele. Quando você não deseja que ele seja diferente. Quando você não pensa no depois, só sente. E não é preciso uma vida extraordinária para viver isso. Aliás, quanto mais a gente amadurece, mais percebe que o extraordinário está no ordinário bem vivido. É como entrar numa casa simples, mas com cheiro de comida feita na hora, com riso no corredor, com tempo para sentar e conversar. O agora pode ser assim. Simples, quente, vivo e suficiente. Quando o presente vira lar, o passado se acomoda. E o futuro, mesmo incerto, deixa de assustar. Porque você não está mais em dívida com a vida, você está em casa. E quando isso acontece, você não corre mais atrás do tempo, você caminha com ele. É aí que a presença deixa de ser prática e vira modo de existir. Mas antes de terminar, vale uma pergunta. Depois de tudo isso, o que você vai fazer com o seu próximo momento presente? Talvez, depois de tudo que a gente conversou aqui, você esteja em silêncio. E isso é bom, porque às vezes o silêncio depois de uma reflexão não é vazio, é eco. É sinal de que algo te tocou, de que alguma coisa ali dentro se moveu. Agora vem a parte mais difícil. Não é entender. É viver diferente. Você pode desligar esse vídeo e seguir como sempre. Abrir outra aba, checar o celular, preencher o agora com o próximo depois. Ou você pode parar, respirar e fazer algo que parece pequeno, mas muda tudo. Estar na próxima conversa, estar no próximo café, estar no seu corpo, na sua respiração, na sua vida. E se puder, me conta aqui nos comentários. Escreve uma palavra que para você represente presença. Pode ser agora, olhar, caminho, lar, respirar, eu vejo. O que vier do coração. Vai ser bonito construir esse mural com você. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, curta agora. Isso me ajuda a entender que vale a pena continuar criando esses espaços de reflexão. Se quiser acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreve no canal. E se achou que alguém pode se beneficiar dessa conversa, compartilha. Porque às vezes, uma simples partilha é o que planta a semente da mudança. No fim das contas, talvez a maior pergunta não seja o que você quer da vida, mas sim, o que a vida quer de você nesse exato momento. E só você pode responder.